temáticas. Muito boa noite, Issao, bem-vindo. Começando com a situação que ocorre nos Estados Unidos da América e aqui uma demonstração clara de que, afinal, até no país que é, como se tem dito, mais democrático do mundo, há também certas restrições no que diz respeito às manifestações, no caso em particular as detenções que estão a acontecer. Boa noite, Mano Paulo. Boa noite, Mano. Bem, a democracia não é um regime de todo democrático, não é? Há também, como temos vindo a dizer, uma dose de ditadura ou de totalitarismo em regimes democráticos. Existe também uma dose de democracia em regimes totalitários, ou seja, nada é absolutamente dogmático em regimes de governo, não é? Até porque a democracia hoje não é uma democracia, digamos assim, nascente no tipo de democracia da antiga Grécia. Esta é uma democracia de tipo oligárquico, que é constituída por indivíduos que detêm interesses muito próprios, uma classe burguesa que controla, digamos assim, os interesses da grande maioria, que no passado seria esta o cerne da democracia, ou seja, a democracia enquanto poder do povo. Mas no que toca a essas manifestações nas universidades, não só dos Estados Unidos, como também da Ásia, do mundo ocidental no geral e também do Medio Oriente, os estudantes exigem elementos bastante concretos, isto é, querem que as suas universidades deixem de participar de investimentos que levem à produção de equipamentos militares a serem utilizados por Israel na sua resposta legítima aos ataques que sofreu no passado 7 de outubro. Essas manifestações são multiformes, são compostas por vários indivíduos de várias origens, muitos deles até com mensagens contrastantes, mas o cerne dessas manifestações consiste mesmo em apelar ao fim do conflito israelo-palestiniano para a constituição do Estado da Palestina. Daí que uma incongruência que existe nesses Estados que estão a proibir as manifestações consiste no facto de que, se de um lado, como política de Estado, defendem o Estado da Palestina, mas depois parecem se sentir irritados com as manifestações feitas por estudantes e também por outros movimentos sindicalistas, e não só, um pouco por todo o espaço ocidental e não só, não é? Daí que, sim, poderá haver qualquer nível de violência normal nessas manifestações, mas a sua proibição, se assim houver, também acarreta uma violação dos direitos, de um dos direitos fundamentais, o direito de manifestação nas sociedades onde isto estiver a ocorrer. De resto, existe também aqui uma espécie de quase uma repetição do movimento histórico, do chamado manifestações de 68, não é? Que na altura também eram contrárias ao conflito, à guerra da Indochina, né? Como se sabe, começou na década de 60 ou um pouco antes, com o retiro da França da Indochina, para permitir que houvesse uma transição pacífica no conflito entre os vietnamitas. Isto não aconteceu porque houve uma oposição a este acordo e aí o conflito de 68, que resultou depois nos Estados Unidos, não só, no chamado movimento de 68, que era contrário à perseguição deste conflito. Este movimento depois também teve ramificações um pouco por todo o mundo para passar a abraçar, não é, também movimentos contestatários aos regimes autoritários da época. Também neste mesmo momento surgiu o chamado hippie, que era um movimento quase contra-revolucionário, ou seja, contra a cultura do passado para a adoção de uma cultura recente, que nesta altura é bastante patente nos nossos tempos. Basta pensar, só guisa de exemplo, que Steve Jobs, fundador da Apple, foi um dos integrantes desta corrente de revolução cultural daquele tipo. Estas manifestações atuais também tendem a criar quase que uma ruptura com uma certa política oligárquica, clientelista, que coloca acima mais os interesses corporativistas e menos os direitos fundamentais, a ideia do universalismo enquanto paradigma que deve dominar as relações humanas, né?
se espera que isto tenha o êxito que se espera, porque mesmo se haja proibição, parece que quanto mais proibição houver, quanto mais proibições houver, mais esses movimentos se vão fortificando e vão ter ramificações até fora do espaço ocidental, com o realce para a Ásia e também o Meio Oriente. Uma nota para concluir esta análise é, mais uma vez, uma certa distância, ou que distância, não diria apatia, das nossas universidades, né, que, por regra geral, não participam dos movimentos revolucionários, estudantis, não é, que acontecem pelo mundo afora. Temos uma cultura universitária muito assente na obsessão do conhecimento e menos assente na promoção de causas humanas, não é? Por exemplo, nessa questão do conflito entre Israel e a Palestina, podia haver também debates, movimentações, reflexões, manifestações que defendam quer a causa da Palestina, como também até a causa do próprio Israel, mas isso não tem vindo a acontecer, o que deve levar à reflexão sobre qual deve ser o papel das nossas universidades no contexto atual, vis-à-vis o papel que elas devem desempenhar para a promoção da consciência humana, da consciência cívica, e não apenas a formação técnico-científica dos estudantes das nossas universidades. Para dizer que comecei, como dizia Senghor e Sékou Touré na década de 60, que não há classes em África, não é? Que depois foi contrastada esta posição por José Eduardo, para dizer que, sim, há de facto classes, mas a questão que se coloca na sua ótica é se há luta de classes. E para que haja luta de classes, no meu entender, é importante que existam valores, princípios e causas a defender, além da absorção do conhecimento. E estes valores, princípios e causas é que parecem faltar, no grosso modo, das universidades africanas, o que é lamentável, porque parece estarem à margem do movimento estudantil que outras universidades, até da Índia, por exemplo, estão a abraçar nesta altura.